Eita, nós, hein? Newton Fukuda, E repórter aí? fotográfico. Ô, Fukuda, é um prazer aqui falar com você por dois motivos. Primeiro, porque assim, surgiu essa ideia de bater um papo com os fotógrafos, de uma conversa, né? Não é uma entrevista, porque não é esse o nosso dom, mas uma conversa com os amigos para saber dos desafios que foi para cada um a ingressar na profissão de repórter fotográfico. Então, eu sempre tive curiosidade de saber como essas pessoas enfrentaram esses desafios. Então, por isso que foi criado, entre outras coisas, nessa parte do grilo na foto, o objetivo é de dar um espaço para os amigos para eles conhecerem um pouco da história desses amigos. Agora, amigo a gente vai colecionando ao longo da carreira, desde a infância até os dias de hoje. E todo mundo que passa na nossa vida, todo mundo, sempre deixa uma marca. E é sempre de uma forma positiva. Porque o escoteiro tem como tradição ver sempre o lado bom das coisas. E todo mundo que passa na minha vida, eu sempre tento ver o lado bom das coisas. Agora, você é uma pessoa muito querida para mim. Porque não só como amigo, mas principalmente pelo, pela forma como, de uma certa forma, você contribuiu para a minha carreira. E você me deixou feliz. Você me deixou feliz. Agora eu vou explicar por quê. E por que eu falo que você contribuiu com a minha carreira? Porque você fez uma coisa que talvez eu não conseguisse fazer para outra pessoa na hora. Eu nunca tive muita vocação para mandar foto para concursos, nunca tive muita. Eu perdi o tempo, os prazos para mandar foto para concurso, deixei de participar de muitos. Exposição, putz, nunca participava de exposição, raramente eu participei de alguma coisa ou outra, está sempre viajando, sempre naquela correria do dia a dia. Até que um dia eu falei que eu tinha vontade de fazer uma exposição comemorativa de 30 anos. E na hora, você falou, eu vou te ajudar. Você é seu curador. Daí eu separei as fotos e tal, começamos a pensar no espaço e tal, e você me ajudou muito. A exposição que eu fiz em 2003 só saiu graças a você. Porque eu mesmo não ia ter tempo, não saberia fazer, tá? E você foi mostrando os caminhos. Até aí, tudo bem, algo administrável. Mas o que foi mais impressionante é que você estava numa cobertura internacional e no meio dessa cobertura, entre uma coisa e outra, à noite você se dedicava para mandar a legenda, mandar minhas fotos, se preocupando comigo. Caramba, você estava tão preocupado com as coberturas lá, se matando o dia inteiro e ainda pensando em mim. Então, não tenho como te agradecer, não tenho nem palavras para te agradecer. Por isso que essa nossa conversa ela é muito especial para mim. E é bem legal isso, porque os fotógrafos, de um modo geral, são concorrentes. Eles querem fazer a foto melhor que o outro. Isso faz parte do jogo. Mas, independente disso, somos todo mundo, fazemos parte da mesma categoria e temos que, de uma certa forma, se unir. Fora tudo isso também, tem algo que nos une também, que é nós participarmos da Associação dos Comedores de Galinha. E isso não é para qualquer um. E depois você vai falar sobre isso. Mas, Fukuda, muito obrigado por aceitar essa conversa, porque não é entrevista, é uma conversa. E eu gostaria muito de saber, Fukuda, da sua trajetória como repórter fotográfico, o que te levou a ser fotógrafo, os caminhos que você percorreu até chegar no Jornal Estadão, onde você lá exerce alguns cargos e coisa e tal.
É isso aí, meu amigo. A palavra está com você. Beleza, Consta? Prazer aí estar no seu canal. Cara, eu nem lembrava dessa história da exposição, pra falar a verdade. Eu falei, pô, contribuir como com concessão se ele é mais velho que eu, cara, né? Fiquei imaginando, daí você falou da exposição, eu falei, pô, mas essa sua exposição, cara, foi mamão com açúcar, né, cara? Coisa mais fácil de editar aquilo lá. Quer dizer, a dificuldade era você selecionar, acho que a gente fez com 40 fotos, né, cara? Difícil foi chegar nas 40, cara, né? Mas o material fantástico, assim, cara. E essa coisa que você falou da gente ser concorrente, é isso, né? A gente é concorrente, não é inimigo, né, cara? E essa fraternidade que tem entre os fotógrafos é muito legal, cara, né? E quando eu vim aqui fotografar pelo Diário de São Paulo e tal, a gente tinha um grupo de pessoas que, meu, são os amigos meus até hoje, cara, né? Os amigos que a gente leva pra vida, cara, né? Isso é bacana. E falando da minha vontade de ser repórter fotográfico, cara, eu sou de uma geração assim como você, como muitos da sua geração, da minha geração, né? Ninguém nasceu fotógrafo, né, cara? Era contínuo da redação, ou era laboratorista, ou, né? Não tinha aquela coisa de falar, eu nasci para ser repórter fotográfico, né? Mas assim, eu sempre gostei muito de ler jornal, cara. E, meu, ficava lendo jornal, vendo as fotos, e eu gostava muito de fotografia na juventude, né? E, e eu fiz colégio técnico. Para quem não sabe o que é um colégio técnico, em eletrônica ainda, era muito cálculo, muita coisa que não era o meu perfil, cara. Embora seja japonês e tal, pô, isso aqui não era comigo, cara. Era difícil. Daí eu falei, puta, cara, eu quero ser fotógrafo de jornal, cara. Nem sabia o que era repórter fotográfico. E daí, trabalhando na indústria que eu trabalhava, tal, ganhava até bem, tal, eu falei, fazer jornalismo, cara. Seria o caminho mais curto para você, quer dizer, que eu imaginava, né? Seria o caminho mais óbvio para chegar no jornal. E assim, de certa forma deu certo, cara, porque fazendo jornalismo, eu tive contato com professores que atuavam nas redações, né? Isso é legal. Laércio Arruda, cara. Era um repórter do Diário Popular. Repórter de polícia. Morreu recentemente. Mas era um baita repórter. Ele dava aula para mim, cara. E assim, é engraçado porque a minha turma da faculdade detestava o cara. Que as aulas dele era só bate-papo, cara. 90% do tempo ele falando de como chegar no lead, como sacar uma matéria. E os caras achavam que aquilo não era aula. Aí eu falo, mas essa é aula. O jornalismo é muita experiência, né, cara? É muita. E quando tem esse, cara, eu acho que se você sabe ouvir, você se dá bem, né? E esse cara foi um cara importante para mim, né? Porque nessa época, quando eu comecei a fazer faculdade, eu já trabalhava nos jornais da região de Mogi, né? Trabalhava num jornal pequenininho chamado Gazeta Popular, cara. Era um jornal pequenininho, era semanário, mas era legal. E lá tinha um editor de fotografia, não, eu tinha um editor-chefe lá. A equipe era eu, ele, uma diagramadora, o dono do jornal e um repórter. Aí tinha uma outra estagiária lá também. Essa era a nossa equipe. Mas esse editor-chefe, cara, era um cara, meu, dá para ter um cara que nem ele que eu tenha trabalhado, assim. Ele adorava fotografia, tinha uma visão, assim, de mundo muito bacana e tinha uma coisa que eu gostava muito, né, que ele fazia, que ele escrevia crônica, cara. Coisa que você não vê, né? Você tira o Luiz Fernando Veríssimo, né? Eu não vejo assim, um cronista com a pegada humorística e crítica hoje assim, nos jornais. As coisas são muito secas, né? Muito duras. Né? Era o Paulo Maurício, cara. Esse cara, eu tenho uma admiração muito grande, porque além de ele entender muito de jornalismo, cara, ele entendia muito de fotografia. Né? E praticamente eu sabia muito de fotografia, mas eu não sabia de jornal.
E foi lá que eu aprendi muito, cara, com ele. E acho que trabalhei 6 meses lá. E era curioso, porque o jornal era um jornal tão pequeno que não tinha carro. Tinha um carro, o dono do jornal, e o cara era meio preguiçoso, chegava às 3 horas da tarde. Então, o único carro que a gente teria era um carro 3 horas da tarde. Só que, meu, a gente chegava de manhã, né? Daí tinha um repórter lá que ele era segurança da CPTM. Ele fazia faculdade. Não, é coisa de outros tempos mesmo, cara. Hoje você pensar nisso não rola, cara. Ele trabalhava de segurança CPTM, acho que era 24 por 36, né? Trabalhava um dia, folgava 3, alguma coisa assim. Mais ou menos, essa conta aí que eu fiz está errado, mas enfim. Ele trabalhava um dia, folgava 2, né? Daí a gente chegava cedo e falava, pô, o que a gente vai fazer? Ele falou, vamos fazer matéria, né, cara? Mas como? Não, pegar busão. Daí pegava os tickets de ônibus lá e ia fazer matéria de ônibus, cara. Meu, a gente queimava muita sola de sapato. Não dava muito, cara. Porque, meu, você descia no ponto e no bairro lá e ia fazer a matéria. Depois do almoço a gente já voltava com a matéria, entendeu? Então, são experiências assim, cara, que hoje você fala, pô, você se submeteria a isso, cara? Hoje eu acho que não, cara, mas naquela época, maior vontade de fazer fotografia, maior vontade de fazer jornal e tal, né? Meu, saía coisas muito bacanas, cara, né? Porque jornalista a gente fala, porra, cara, é aquela grande denúncia, tal, não sei o quê. Mas o jornal semanário, cara, é um jornal de serviço, né, cara? A gente presta serviço à comunidade. Então a gente ia lá num bairro qualquer, fazia matéria que faltava água, reclamação, falta posto de saúde, e publicava a matéria. Cara, aquilo impactava tanto aquela comunidade, cara, era tão útil essa matéria, cara, que a gente se sentia importante. Então, a grande parte das pessoas imagina o jornalismo como Rede Globo ou a grande mídia, tal. Cara, mas você faz jornalismo num grau de importância para uma comunidade dessa maneira também, entendeu? Só que, assim, infelizmente, esse jornalismo aí está morrendo, né? O jornalismo de jornais pequenos, né? Eu lembro que eu trabalhava nesse semanário, na cidade tinha um outro diário, um jornal um pouquinho maior, uma tiragem de 10, 15 mil por dia, tal. Só que esses jornais estão sufocados, né? Tanto que depois desse jornal semanário, eu trabalhei nesse diário, Diário de Suzano, e nossa equipe tinha 7 fotógrafos, né? Você imaginar um jornal daquele porte com 7 fotógrafos, né? Era fotógrafo pra caramba, né? Hoje a gente tem 7 fotógrafos trabalhando na rua, entendeu? Tudo bem, tem uma rede de parceiros, tal, a tecnologia ajuda, né? Você consegue fotos de tudo que é lugar, né? No seu computador a qualquer momento, tal. Mas enfim, essa coisa mais regional deixou de existir, cara, principalmente para os repórteres fotográficos. Isso é ruim, porque lá na região tinha um Diário de Suzano e um Diário de Mogi. Então, para a gente é como se fosse Folha e Estadão local, entendeu? Então a gente competia a gente era amigo, tal, mas era o grande barato, era, meu, vamos bater o Diário de Mogi, vamos bater o Mogi News, entendeu? Tinha essa competição regional, né? Hoje a gente não vê mais isso, cara, porque se tiver 2 fotógrafos lá é muito pouco, né? Se tinha um Diário do Grande ABC, que é um jornal médio, tinha vários fotógrafos, Vale Paraibano, que era um baita jornal. Você olhava e falava, pô, quero trabalhar no Vale Paraibano, entendeu? Esse era o nosso upgrade lá na região, né? Assim, só que infelizmente hoje esses jornais deixaram de existir, né? A E daí fotografia você, também, eu acho que... Oi? e daí você, nesse período aí, você chegou aí direto pro Diário Popular? Como é que foi essa? Então, o Laércio Arruda foi um cara importante por causa disso, cara. Daí eu trabalhava nesse Diário de Suzano, né, e fazia faculdade à noite, né? Daí o Laércio um dia falou, Arruda, você não quer trabalhar no Diário? Fazer um estágio lá? Eu olhei para ele, pô, é o que eu mais quero, cara. Ele falou, mas que editoria que você quer, cara? Esporte, polícia? Eu falei, fotografia. Ele olhou assim e falou, o que é fotografia? Não, porque eu fotografo e tal, né? É porque na verdade eu escrevo bem, né? Escrevia bem na faculdade e tal. E ele achava que era repórter de texto, né? Eu falei, não, não. Daí ele olhou e falou, não era bem isso que eu queria de você, não, mas tudo bem, fala lá com peixe, cara, né?
E aí é um outro cara que é um cara lendário, né? O Peixe, né? João Rabechus. Eu acho que metade dos fotógrafos de São Paulo que tem a minha idade anterior a mim, cara, passaram nas mãos do Peixe, entendeu? O Diário era um lugar muito democrático. E, tanto os jovens, né, tinham chance de começar, quanto os mais velhos tinham chance de se aposentar, né? Que é um panorama que a gente não vê muito hoje, né, cara? Né? Os jovens não têm onde começar e os velhos não têm onde trabalhar, né? Você falou uma coisa que é tão legal, Fukuda, que assim, aquela redação, aquela equipe de fotografia do Diário Popular, realmente era um misto de veteranos. Tinha Sim. lá na equipe o Mourão, que fotografou Uhum. o Che Guevara morto lá na Bolívia, deu um furo Uhum. internacional, e tinha pessoas que estavam começando que nem os mais novos ali, bebendo da mesma fonte ali, né? Isso para você teve uma grande importância, né, Foucault? Sim, claro. Pô, Diário Popular foi a minha grande escola. Se pode dizer grande imprensa era, né, cara? Porque embora a gente fosse o patinho feio dos jornais em São Paulo, meu, a gente sempre levava foto, né? A gente tinha um pior equipamento, estrutura não digo, porque a gente sempre chegava antes de todo mundo, né, cara? Então a gente tinha essa vantagem. Era um jornal muito pulsante, né, cara? E grandes Eu repórteres não também, né? Porque não era só os fotógrafos, mas os repórteres bons pra caramba. Nossa, era um jornal tão bacana, cara, que os leitores ligavam lá. Os leitores eram as grandes fontes do jornal. Mas se tivesse qualquer incidente, por exemplo, lá em Cidade Tiradentes, por exemplo, o leitor ou alguma fonte ligava para o jornal, a gente sempre era o primeiro a saber, cara. Dificilmente a gente tomava furo, tá? Isso era muito bacana. E era um jornal também que cobria muito bem a cidade, né? Tanto que eu conhecia a maioria das delegacias de São Paulo e cobria muito bem futebol, cara, né? Tanto que eu conhecia a maior parte dos estádios de futebol do estado de São Paulo, cara, né? E quando eu entrei lá, cara, assim, é engraçado, porque a elite dos fotojornalistas lá do Diário era pessoal de esporte, né? Daí os caras ratão era polícia, né? E daí a gente tem que ficar lá, né? Quer fazer esporte? Ah, beleza, a gente faz, né? Daí mandava a gente fazer terceira divisão, quarta divisão do Paulista. E aí que eu conheci um monte de estádio que, meu, eu jamais conheceria, cara, né? Mas é legal, uma experiência que tudo é legal, cara. Quando você gosta da profissão, você faz brincando as coisas, né, cara? Não faz a contragosto, né? Foucault, agora sim, você está no diário, começa a conseguir alguns degraus na carreira e você vai parar no Estadão, que para mim é um dos tops do Brasil, né? Como Ah, é que sim. foi adentrar naquela redação? Porque eu me lembro de você chegando lá, né? Você Ah, então, trabalhando lá. Eu me lembro que você fez então, uma das primeiras fotos sua, uma fila. Não me lembro do que era, se era alguma greve. Você matou a pau fazendo uma foto lá. Uma das primeiras fotos que você fez lá no Estadão que chamou bastante atenção. E daí você seguiu o seu caminho, né? E como é que foi isso aí, Foucault? é curioso, porque do Diário Popular, ele foi comprado pelo Globo, né? Daí virou Diário de São Paulo. Meio que o jornal virou outra coisa, né, cara? O jornal queria competir com Folha Estado, mas no final não deu certo. Aí a gente fazia muita coisa para o Globo também, porque desmontaram a sucursal do Globo aqui em São Paulo e os fotógrafos do Diário, o Diário de São Paulo, né, que pertenciam ao Infoglobo, faziam trabalho para o Globo, para o Extra, para todo mundo, né? Daí essa estrutura não se manteve, né, cara? Eles acharam que iam estourar a boca do balão tal, só que não se manteve. Daí chega um momento e falou, passaralho, cara, né? Eu tava numa fase bacana lá no Diário, né? Falei, cara, não vou ser mandado embora, né, cara? Aí chegou um dia lá, o João Bittar, eu falei, puxa. Aí chegou o sub do João, eu falei, só que não, só que amanhã vai ter mais corte, cara. Daí eu falei pra galera, pô, cara, sacanagem, né? Amanhã. Por que amanhã, cara? Né? Se é pra ser mandado embora, que seja mandado embora hoje, né, cara? Imagina o cidadão trabalhar, chegar de manhã, né?
trabalhar o dia inteiro e depois ser demitido. Ou o cara que vai chegar à tarde e fala, pô, vou ser demitido. Não, então, vê aí com os caras aí, demite, né, cara? Daí demitiram eu e o Eugênio, cara. Não sei se é porque eu falei isso ou não, mas enfim. Né? Eu fiquei assim, super desapontado, né? Porque estava numa fase bacana e tal. E, quer dizer, eu nunca me achei melhor que ninguém, mas assim, do que a gente produz, cara, quando a gente produz bem para o jornal, a gente sabe a fase que tá, né? E assim, a fase que eu estava não era para ser demitido, mas enfim. E uma das justificativas lá do jornal era, cara, você consegue emprego em outro lugar. Entendeu? É um contrassenso desgraçado, mas enfim. Né? Mas eles tiveram razão, cara, porque daí eu fui depois, fui falar com o Pedrosa lá no Estadão, tal, que era editor de foto lá. Daí o Pedrosa falou, a gente vai ter umas contratações aí e tal, vão contratar 3 pessoas, né? Só que uma das vagas que eu tenho aqui é para madrugada, cara, né? Daí ele olhou assim, achando que eu não ia aceitar, né, cara? Eu falei, não, aceito, cara. Trabalho até, sendo fotógrafo, trabalho de qualquer horário, cara. Aí não aí, cara, entendeu? E daí, no Estadão, eu comecei de madrugada. Por isso, essa foto que você falou, é um lusco-fusco e tal, era, na verdade, um amanhecer, cara. Era fila de emprego, se não me engano. Né? Eu lembro dessa foto. E foi feito no final da madrugada, cara. Né? A gente entrava meia-noite e saía às 6 ou 7 da manhã e tal. Só que nesse interim, é, o Felipe Araújo, que entrou comigo, ele estava com um problema, porque estava com umas coisas pendentes lá, e falou, pô, não posso trabalhar de madrugada no tempo e tal, é só para ajeitar a minha vida. Daí eu falei, beleza, vou falar com o Pedrosa aí. Né? Faz sentido, filho. Ó, o Vini, tá grande, hein? Tá grande. Tá pendurado na cozinha. Não sei. Nossa, tá bonito. Tá grandão, cara. Aí você vai para Daí, de dia. O Felipe daí o foi para Felipe começou a fazer madrugada. uns dias e tal. Daí comecei a produzir material de dia e tal. Daí, quando o Felipe ia voltar para o dia, o Pedrosa falou, vamos fazer um rodízio, cara. Nossa, beleza. Quer dizer, o pessoal da equipe não ficou muito feliz, né? Eu acho, né? Porque trabalhar de madrugada lá é duro, mas, assim, de certa forma, era justo, né? Quer dizer, pela ótica dos mais velhos, talvez seja ruim mesmo. Né? O cara tem a vida dele e tal, daí tem que um mês ficar de madrugada e tal. Né? É complicado. Mas para mim foi muito bom, assim, né? Eu me livrei da madrugada. Né? Não que eu não gostasse, mas assim, quem trabalhou na madrugada sabe que é difícil. Você perde completamente a vida social, troca o dia pela noite, assim, é uma outra vida. Você começa a engordar porque, sei lá, você come em horários completamente estranhos. Mas em contrapartida para a fotografia é muito legal, cara. Né? Hoje, acho que os jornais não fazem mais isso, não tem mais plantão diário. O Estadão esquece, né? Mas naquela época, a gente tinha um plantão noturno. Cara. E a Folha, por tomar alguns furos da gente, botou um cara lá, entendeu? Então, a concorrência fazia que criasse é, é, força de trabalho em outros jornais, cara, entendeu? Porque a Folha perdeu uma foto lá, eles não tinham, a gente tinha, falou, não, o Augusto falou, por que a Folha não tem, cara? Daí meteram um cara na madrugada lá, cara. Então, era legal, cara, essa competição que tinha também na Folha, cara, era bacana, que era uma coisa saudável, né? E essa coisa, só um parênteses, esse negócio da madrugada, os chefes, eles esquecem de um detalhe. Quem cobra a madrugada é um problema muito sério. Por quê? Você vai entrar meia-noite e às vezes algum caso começa às 5 da manhã e aí você vai para o caso das 5 da manhã. Daí você vai pegar o horário de rush de quem está indo trabalhar e aquele cara que vai te render já está com outra pauta engatilhada e você vai ficando. Já aconteceu comigo de fazer esse plantão de madrugada e chegar, em vez de 6 horas da manhã tá indo embora 2 horas da tarde. Porque pegou com o rush, porque você tem que editar foto, porque não sei o quê, porque o cara que tinha que te vender. Realmente, o que você falou é complicado mesmo. Mas contrapartida te dá um repertório, assim, de fontes, né, cara?
é um Sim. de fotografia, que você trabalha sempre no extremo da fotografia, né, cara? De praticamente ausência total de luz, cara. Você que trabalhou no NT, você sabe disso, né, cara? Sim. É, Madrugada. e você tem que criar, né? Com um jornal como Estadão, você tem que trabalhar luz, trabalhar elementos, né? É, trazer outra fotografia que não seja só o registro do factual, né, cara? Porque o registro do Sim. factual, até o motorista do jornal faria, né? Entendeu? Eu acho que é por isso que eles mantiveram por muito tempo uma equipe na madrugada, né? Porque rendia, cara, né? E sempre o abre dos sites da manhã era com a foto da madrugada, entendeu? Então era importante você ter isso, né? Só que essa cobertura foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Hoje já não existe. A realidade são as transformações, né, Foucault? Agora tem um Mas é detalhe. engraçado. Hum? Sim. Agora tem um detalhe aí. Você está num jornal lá em Mogi, você tem que pegar ônibus, você tem que ir a pé, e não sei o quê, ir debaixo de chuva, de guarda-chuva, enfrentar a periferia, né? E de repente você está cobrindo uma Olimpíada, né? Que não foi tão de repente assim, né? Então, esses são os degrauzinhos que você foi para e de repente você está onde? Na muralha da China. Conta a história aí, Isso aí foi. Fukuda. Como é que foi o seu preparo para essa cobertura internacional que é para poucos, hein? Isso aí foi muito legal, viu, Constantino? Na verdade, foi até engraçado essa história, porque anteriormente eu cheguei no jornal em 2004. Daí, de 2004 a 2006, cara, eu fiz, assim, eu avalio que tinha feito um bom trabalho, né, cara? Ah, não, você vai pra Copa, tal. Daí deu um problema desgraçado lá e me tiraram da Copa. Tanto que eu falei, cara, deu uma desanimada assim, cara. Eu falei, velho, eu me conheço e não vai dar certo. Daí até pedi as contas. Nesse período eu trabalhei um tempo na Folha e tal. Daí, um ano e pouco depois, o Pedrosa falou, pô, você não quer voltar, cara? Daí eu pensei bem e tal. Falei, cara, acho que eu não posso me prejudicar por coisas que eles fizeram errado, né? Daí eu voltei. E daí, em 2008, já com o Juca na chefia, eu falei, cara, você vai para a Olimpíada, só que você não vai lá fazer esporte, cara. Você vai fazer matéria especial. Cara, eu acho que é o sonho de todo repórter fotográfico, né, cara? É legal você fazer esporte e tal, cara, é muito legal, cara, você tá no olho do furacão, é legal. Mas, cara, fazer matérias especiais com total liberdade e trabalhar com repórteres como o Daniel Pisa, entendeu? A Cláudia Trevisan, cara, não tem preço, viu, Consa? Sim. São belíssimos parceiros. Sim, não, o Pisa faleceu, inclusive, né? Eu Enfim, tive a oportunidade de fazer algumas pautas com o Pisa aí. Meu, não, são referências, né, são cara, da diferenças. Cláudia, E tinha uma né? diferença, e tinha uma coisa que eu gostava muito no Pisa, que era o seguinte: não era só um bom repórter, não. Ele também jogava futebol que nem nós, viu, Fukuda? Ele fazia parte do nosso time lá, viu, Fukuda? E daí na Olimpíada, tá me ouvindo? O legal da Olimpíada, o Consta, é que repórter fotográfico contava o tempo meio como Copa do Mundo e Olimpíada, né? Assim, o sonho da maior parte dos repórteres fotográficos era cobrir uma Olimpíada ou cobrir uma Copa do Mundo, cara. A gente meio que trabalhava com esse calendário na cabeça, né, cara? É incrível isso, né? Hoje, pelo tanto de repórteres que tem, hoje já não se conta mais isso. Mas eu sou dessa época, cara, que era legal você ter isso no seu currículo, cara. E assim, cobrir uma Olimpíada da maneira que eu cobri, cara, só fazendo matéria especial, só fazendo as coisas diferentes do factual, cara, meu, assim, não tem preço enquanto trabalho de fotojornalismo e não tem preço enquanto ser humano, né, cara? A gente enxergava as coisas que não estava lá para as pessoas que estavam cobrindo os esportistas correndo, os jogos, tal. A gente estava vendo a sociedade, como fluíam as coisas, ou como se escondiam as coisas, ou como 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 estava sendo essa nova China se apresentando, que hoje você vê isso, né? Em 2008 já se prenunciava essa potência que é hoje, né?
A gente foi numa cidade lá e tinha 15 milhões de habitantes. A menor cidade lá, cidade média, 15 milhões de habitantes, entendeu? E ali é tecnológico, cara, né? É como se fosse tipo o Vale do Silício dos caras, né? E de lá ia sair todo o desenvolvimento tecnológico chinês, né? E é hoje, né, cara? Hoje a China domina a tecnologia, né, cara? Eles são vanguarda, não são mais é, é, fazedores de produtos sucateados, né, cara? Tem produtos de ponta, né? Telefonia, drone, por exemplo, né? Referência de drone, né? É chinês, né? Não é cópia de alguém. Eles que desenvolveram aquilo, entendeu? Então, naquele momento já se prenunciava essa realidade de hoje, né, cara? Essa superpotência econômica e tal. Mas também tinha o lado do contraste, né, cara? O povo chinês ganhava uma miséria, assim, em relação ao que a gente ganhava. Eu falei, porra, se a gente brasileiro, a gente vê o que o chinês ganhava, $12 na época e tal, por mês, né? Só que assim, lá como aqui, em curto período de tempo, se tirou muita miséria absoluta para uma pobreza digna, né, cara? Aqui no Brasil teve isso também no governo Lula, né, cara? Tirou pessoas da miséria absoluta para a classe média D, C, né, que se fala, tal. E na China, dentro do padrão deles, aconteceu isso, né? O cara que passava fome já não passa mais fome. Uma outra etapa hoje, que seria naquela época, né, cara? Hoje não sei como é que está aquilo, está muito melhor, tal, do ponto de vista do conforto para as pessoas, cara, né? Mas naquele momento era isso, cara, né? Mas a gente via as desigualdades também, né, cara? No mesmo lugar que tinha as lojas lá, Louis Vuitton, né? Essas marcas famosas, né? Você olhava aquilo e falava, o valor de face dos produtos, falava, meu, o chinês teria que trabalhar quanto tempo para comprar uma porcaria de uma bolsa dessa, né? Que nem no Brasil, cara, entendeu? Então, é o capitalismo na sua pior maneira de ser. Mas ainda assim, para a maior parte deles era bom, porque para quem passava fome, cara, há 10 anos e ter essa possibilidade de não pensar mais na fome, pensar em outras coisas, né? Outra possibilidade de ascensão, entendeu? Então, era isso, né? Uma tremenda experiência, né, Fukuda? Agora, Sim, cara. Fukuda, vamos falar da Associação dos Comedores de Galinha, porque a gente está começando a chegar no final aqui. E assim, Associação dos Comedores de Galinha? Associação dos Comedores de Galinha? O que é Calma aí, isso? Associação dos Fotógrafos Comedores de Galinha, cara. Aí dá muito problema em casa, cara, né? É, Então, mas na verdade, cara, quando a gente tem um papo consta de que é, de camaradagem, de amizade, de competição mais de uma coisa mais amistosa, cara. A CG, na verdade, ele representa um cara que eu acho que é um cara ímpar dentro do fotojornalismo paulista, brasileiro, né? Todo cara da minha geração, da sua geração, da geração anterior à sua, entendeu? Conhece o Paulinho Bravos, né, cara? Paulo César Bravos, né? Ele detestava que a gente chamasse de Paulo César Bravos. Paulo Bravo, né? Se falasse de PC, então, meu, aí ele queria a morte, cara. Quando eu trabalhava no diário, cara, tinha um barzinho lá, bar de ferrugem lá, né, cara? A gente tomava umas cervejas, né? Quer dizer, a gente tomava cerveja quase todo dia lá no diário, né? Porque tinha muitos bares na região lá. muita reunião de pauta no boteco. Cara, era o melhor lugar, né, cara? Daí um dia eu vi uma placa lá, falou, meu, galinha cabidela, cara. Eu falei, meu, que porra é essa, Paulinho? Pô, você não sabe que é galinha cabidela, cara, não sei o quê. Ah, não sei, cara, desculpa. Não, vamos fazer uma galinha cabidela, cara. Daí a gente tava no bar do Ferrugem lá, cara. Quer dizer, a gente chegou lá no outro dia, daí a gente falando, ele falou pro Ferrugem, ô Ferrugem, vocês fazem galinha cabidela aí, cara? Daí ele falou, não, a gente faz não. Daí a cozinheira dele falou, não, eu sei fazer, né? Eu sei fazer galinha cabidela, cara. Daí o Paulinho falou, pô, vem cá, se a gente chamar uma turminha aqui e tal,
dá para fazer, né? Porque não estava no menu deles, né, cara? Não era prato do cardápio. O dono nem sabia, cara, fazer. Daí a gente combinou que fazer o seguinte, ó, uma segunda-feira, né? Encomenda aí para umas 15 pessoas. A gente vai trazer 15 pessoas para comer a galinha cabidela, entendeu? Aí surgiu isso, cara. A gente começou a comer a galinha cabidela toda uma vez por mês, assim, a gente fazia a reuniãozinha lá e comia a galinha cabidela, cara. E era o Paulinho que organizava essa parada, né, cara? Era engraçado, porque assim, a gente conhecia muito, a maior parte dos fotógrafos se conhece, né, cara? Daí ficava aquela ciumeira lá, tá? Eu falei, eu não quero saber disso não, cara. Você convida os seus amigos aí, beleza. Cara que a gente não gosta, tal, beleza. Tal. Daí ele era encarregado de convidar a galera. Só que assim, tinha uma senha, né, cara? O cara falava, é hoje, hein? É hoje. Se fosse nesse hoje, não poderia no hoje, no próximo mês estaria fora da lista, entendeu? Então os caras ficaram desesperados, cara. E assim, daí ficou meio que folclórico. Pô, meu, ninguém convida para galinhar. Eu falei, fala Paulinho, cara, fala Paulinho. Se vira com ele, né, cara? Porque o Paulinho era um cara turrão, né, cara? Ou ele amava as pessoas ou ele odiava as pessoas, entendeu? Então, assim, se o cara não era convidado pelo Paulinho, eu não gostava dele, cara. Mas, enfim, daí só que o Paulinho morreu, né? O Paulinho morreu faz o quê? Faz mais de 10 anos. Ano passado acho que fez 10 anos. E assim, cara, perda desgraçada pra gente, né, cara? Porque era um cara que aglutinava as pessoas, juntava as pessoas, tinha muita alegria, cara, né? Era o cara que, meu, que abraçava os mais novos. Eu nunca vi. No Diário Popular era assim, né, cara? Tinha os mais novos e os mais velhos, entendeu? E o pessoal lá da elite, assim, cara, fazia esporte e tal, não era muito abraço dos mais novos, não. E o Paulinho, que era da galera mais velha lá, cara, ele abraçava toda a molecada lá. Tanto que ele não andava com os mais velhos, não, ele abraçava a molecada, cara. E era isso, cara. E daí ficou a CG a gente batizou, daí, ó, tem essa galinha aqui, ó. Essa galinha aqui é da época dele, cara. Ele que fez o logo, eu nem sei quem desenhou isso, cara. Talvez a gente possa ser processado por isso. Assim, ele e tal, não sei o quê. E daí, quando ele morreu, cara, a gente falou, cara, e agora, mano? Né? Daí a gente falou, meu, não, a gente tem que continuar com esse legado, né, cara? Vamos fazer a CG, vamos, né? E todo ano, todo final do ano, na época do Paulinho, tinha o grande encontro da CG, né, no final do ano. Daí sim, se convidava quem quisesse. Mãe, namorada, irmão. Porque, a princípio era só o cara, não podia levar mais ninguém. Não sei. Ou se levar alguém, teria que consultar o Paulinho, entendeu? Mas no final do ano ela era liberada, tanto que a gente juntava 40, 50 pessoas, cara. Né? Era muito legal. Daí a gente falou, pô, meu, vamos fazer essa história, cara. Só que a gente fez uma regra, né? Uma regra. A nova ACG, os novos encontros, tinha o Tempero. central, o que ligava as pessoas, era o Paulinho Bravos, cara. Então falou o seguinte, tem que conhecer o Paulinho Bravos, cara. Tem que ter convivido com ele e tinha que ter estima dele, entendeu? Né? Então, muitas pessoas, sabendo da CG, falaram, nunca fui convidado, não sei o quê. Falaram, cara, né? Deixa eu falar, cara, é que assim, é uma coisa do Paulinho, uma vez por outra tinha convidados especiais, tal, mas enfim, basicamente era isso, cara, né? Então as pessoas que nunca foram convidados, talvez é porque nunca tiveram contato com o Paulinho, entendeu? Mas era isso. A grande confraria era essa história, cara. Paulinho Bravos, é o que ligava as pessoas, quer dizer, é o que liga as pessoas, né? Então, eu vou querer muito, Fukuda, manter uma dessas Uhum. nossas conversas com os integrantes da associação, para a gente perpetuar essas Uhum. histórias, Ah, porque então. isso é muito importante para a preservação e a memória, né? Ô, Ainda Fukuda, mais hoje, né? ainda mais hoje que as pessoas estão cada dia mais distantes, mas assim, Fukuda, nós estamos encerrando aqui, e assim, Uhum. você tem alguma sugestão, alguma dica que você possa dar para algum repórter fotográfico iniciante de carreira? Cara, eu acho que é não desistir do sonho, viu, Consta? Porque eu, por exemplo, sou não era para ser repórter fotográfico, eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém.
não sou de família de jornalistas, não sou de família de fotógrafo, né, cara? Só que assim, na minha adolescência toda, sempre gostei muito de fotografia, cara. Fui fazer eletrônica, detestava a área técnica, daí fui fazer arquitetura e falar, cara, ainda tem muita conta para fazer. Fazer jornalismo, falei, pô, tô em casa, cara, porque não precisava estudar, era só escrever e só observar o mundo, né, cara? Então é isso, cara. Eu acho que é persistência. E também eu acho que a grande escola formadora de fotojornalistas hoje acho que não existe. Eram sedações, cara, infelizmente. Então, se por acaso você estiver numa redação e conseguir espaço nessa redação, cara, abraça, suga o máximo que você pode das pessoas que estão lá, dos mais velhos, né, cara? Dos jornalistas de texto, dos editores, né, cara? Meu, tem que sugar o máximo, cara, porque essa é a grande escola mesmo, cara. Faculdade de jornalismo é muito importante, cara, né? Mas o que faz um jornalista, o que faz um repórter fotográfico é a mão na massa. E os jornais, como sendo tão seletivos, assim, tão pequenas as equipes também, cara, entendeu? Então, se você der uma sorte de trabalhar dessa maneira, numa redação, meu, suga ao máximo, cara, porque vai te dar um background, assim, para você fazer outras coisas, porque certamente o mercado não vai ser mais esse, né, de jornalões, os sites que a gente achou que poderia ser um local de trabalho para suporte fotográfico, não é, né? Tanto que a maior parte dos sites nem tem editor de fotografia, entendeu? Então é isso, cara. E assim, é, fotojornalista vai existir? Vai existir. Eu acho que sim. Cara. Espero que sim. Né? Mas não no modelo da sua época, da minha época, né, cara? Não Tem existe mais. transformação. E a gente acha que o que tem que ser feito também é a gente se reciclar, cara, né? É, isso que a gente está fazendo de vídeo, cara, é uma tendência e a gente tem que dominar essa linguagem de vídeo, cara, né? Tem que dominar a história não só por uma única foto, né? Contar a história por meio de ensaios, por meio de vídeos, entendeu, cara? Tem que pensar em outras maneiras, sem você deixar de ser o fotógrafo, né? Sem você deixar de ser o repórter fotográfico. Né? Espírito, né? E assim, uma coisa que sempre eu tive comigo, cara, que o repórter fotográfico é muito menos fotógrafo, muito mais jornalista, né? E essa é sempre a dica que eu dou para quando eu dou palestras, coisas para orientar jovens, né, cara? Seja mais jornalista, cara. É o teu olho, a tua percepção, a tua indignação, né, que te vai fazer um repórter fotográfico diferente. Porque técnica, né, eu acho que em meio ano de um curso básico de fotografia você domina, cara, entendeu? Você tendo equipamento de ponta, mais ainda, cara, entendeu? Mas esse olhar do repórter fotográfico, essa percepção do que é notícia, a percepção do que pode ser notícia, do que é importante ou não, né? É o repórter. E assim, fotojornalista, a gente não procura o lead depois, né, cara? Que nem o texto, o repórter de texto fala, o que vai ser o lead? Não, ou a gente fez ou não fez, entendeu? Então, o lead se alterna de momento a momento, a gente tem que ir fazendo, falar, puta, é isso, né? E quando a gente tem esse poder de editar que a gente tem hoje, cara, não passa mais pelo editor de ver a tua tira, então é mais ainda importante você ser jornalista nessa história. Né? Então é isso. Ô, Fukuda, obrigado aí, foi muito bom saber da sua história e que em breve, né, a gente possa se encontrar de novo numa dessas galinhadas. Opa, vamos aí, Consa. O legado do Fukuda, Paulinho. um beijo no seu coração. Um abraço, Consa. Você também, velho.